Boa noite, pessoal. Estamos no ar já? Já estamos no ar. Maravilha. Vamos dar boa noite para o pessoal aqui. Opa! Em grande Faz parte estilo, das né? transmissões ao vivo. Quem faz ao vivo é isso aí. Pronto. Então, muito boa noite a todos. Um prazer estarmos reunidos mais uma vez aqui. Grande Faz estilo, parte né? da Elos de Luz, agora nesse formato digital, chegando na casa de todos vocês, tanto nessa live que você acompanha com a gente no nosso canal do Facebook, quanto no replay que você está curtindo aí no YouTube e também no Facebook, tá certo? Então, primeiro, boa noite a todos os colegas que estão com a gente aí. Eu sou o Fabiano Lafausto e estou aqui com meus amigos, todos nas suas casas respectivas, Jean e Thaís. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui mais uma vez. A gente falar desse tema aí tão bacana, né? Falar um pouquinho da doutrina espírita e dessa nossa introdução aí, que é o início de tudo, né? Que a gente deixou um pouquinho para o final. Beleza, então. Vamos de imediato para a oração. Vou convidar todos vocês para a gente fazer a oração juntos e nos prepararmos para esse trabalho. Assim, querido Pai, queremos te agradecer, mais que tudo, por estarmos nesse momento juntos. Que alegria estarmos reunidos em nome de Deus, em nome do Cristo, para podermos avançarmos mais um passinho nesse evangelho, né, tão lindo e tão cheio de lições para todos nós. Então agradecemos às equipes dos guardiões do nosso lar Elos de Luz, que abençoam a todas as nossas casas a partir de agora, aos mentores que nos trazem as dicas, a sabedoria e a toda a espiritualidade que de alguma forma concorre para o bem dessa reunião. Estamos dando em nome de Deus, em nome do Cristo, o bom pastor, por aberto esse trabalho de palestra especial de hoje. Assim seja. E assim seja. Vamos lá. Jean, dá um recado aí dos semeadores aí, por gentileza. Então vamos lá, pessoal. Bem, vamos no formato YouTube, né? Porque a gente sabe que depois vai subir para o YouTube. Então, bem, eu sou o Jean, tem comigo aqui a Thaís e o Fabiano, somos palestrantes do Centro Espírita Elos de Luz. E aí, como eu sempre digo, né, semanalmente a gente sempre leva um pouquinho de uma mensagem à luz da doutrina espírita para vocês. Essa semana, um pouquinho diferente, então, como é um tema livre, nós trabalhamos em forma de live, onde juntamos os três para falar o assunto, debater e construir aqui o nosso entendimento sobre o assunto. Né? Você que segue o nosso canal ou que ainda não segue o nosso canal, lá embaixo do vídeo, caso de quem estiver no YouTube depois, né? Clica no botãozinho de inscrever, escreve no canal. Importante aí deixar o like, quem gostar, quem não gostar, pode deixar o dislike. E não esquece aqueles comentários, né? Que pra gente é sempre bem importante, porque, querendo ou não, é eles que direcionam aí o nosso caminho, né? Para onde a gente vai, onde não vai, para levar cada vez mais informação dentro daquilo que vocês estão buscando. Então, deixa o Fabiano apresentar o nosso tema. E Fabiano, ou a Thaís apresenta. Maravilha, maravilha mesmo. Vamos passar a bola para a Thaís para ouvir um pouco a voz dela. Então, boa noite, gente. Nosso tema, então, de hoje foi um tema que a gente não costuma abordar nas palestras da Elos até então, mas são dois assuntos bem importantes, porque estão contidos no nosso evangelho, né? No nosso guia, no nosso roteiro de aprimoramento moral, né? Então, Allan Kardec desenvolveu o prefácio, né, a introdução ali e uma coletânea de preces pra gente. E é sobre isso que a gente vai tratar nessa noite. Sobre esses dois temas aí, dois capítulos do Evangelho que não são muito bem vistos por nós. Muitas vezes a gente passa reto por eles, né? Não dá tanta atenção, já vai direto lá para os ensinamentos de Jesus. Mas também tem a sua importância. E a gente começa então pelo prefácio, né? Que é o iniciozinho ali do livro, que ele vai nos dizer para que o Evangelho serve, né? Qual foi o intuito dessa obra, né? De desenvolver essa obra.
E também ele vai nos falar a questão de porquê da existência dela, né? Da questão da gente se iluminar, se conscientizar dos ensinamentos de Jesus, para justamente esses ensinamentos dissiparem as trevas das nossas vidas, né? Confundir aqueles que ainda eram muito orgulhosos ou que ainda são muito orgulhosos, e para, claro, exaltar aqueles que querem a justiça, conforme Deus nos ensinou, né? Que mais que vocês podem contribuir para esse iniciozinho? Vamos ver um pouquinho de cada um. Bacana. Eu vejo nessa parte do que é o prefácio e depois a introdução do Evangelho, né? Isso. A gente está, na verdade, até o Jean colocou, a gente está fazendo agora no final o início. Na verdade, a gente já desenvolveu todos os capítulos e estamos para fechar toda a grade, né, dos episódios. Estamos fechando agora com a introdução, aquele que vem antes, né, de todos os capítulos, e as preces coletores que vêm depois de todos os capítulos. Então, vamos liquidar realmente, vamos fechar com chave de ouro todo o livro, né? E essa obra, o Evangelho, né, me chamou a atenção algumas coisas que eu vou colocar, depois o Jean vai trocando bola com a gente. É uma obra para todos. É uma forma de explicar e de aplicar a doutrina espírita na prática, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, né? O Evangelho constitui para os homens uma regra de conduta que abrange as circunstâncias da vida. Olha, tem tudo a ver com o que a gente faz e sempre trabalhou na Elos, né? Código moral, mas aplicado no dia a dia, né? Seja ela vida pública ou privada. Princípio de todas as relações sociais, baseada na mais rigorosa justiça. Então, é o caminho da felicidade tão esperado. Quem é que não vai querer abrir um livro que se intitula ou se diga é o caminho da felicidade tão esperada? Hein, Jean? Pois é. A gente ouve muito o pessoal falar, né? E acho que isso é consenso. O Evangelho é o manual da vida, do viver, né? Então, Kardec, quando começou a fazer esses estudos, ele já tinha editado alguns livros, acho que, se não me engano, o Livro dos Espíritos, não sei se teve algum outro antes, mas o Evangelho não é o primeiro livro, né? Então, ele pega ali os ensinamentos de Jesus, e o interessante, quando ele começa a organizar o Evangelho, ele não organiza na ordem cronológica dos assuntos. Os assuntos, eles não estão em ordem cronológica, se a gente for para analisar. Eles estão classificados por assuntos. Na verdade, Kardec, ele pegou, como ele era um estudioso, se não me engano, ele era um professor, então ele usou um método, como é que chama? Pestalozziano, né? Isso? Me corrija se eu estiver errado. Pestalozziano, né? Então, onde ele classifica os assuntos da seguinte forma: ele vai do mais simples para o mais complexo, do mais simples, do mais complicado, do mais simples, do mais complexo, do mais concreto para o mais abstrato. Então, ele começa com as lições mais fáceis e vai evoluindo, né? Eu sempre falo nessas palestras, pelo menos em muitas eu falei, né? O Evangelho tem algumas... Dá para a gente dividir ele em alguns trechos, assim. Então, nem eu sempre digo lá, fundamentação, os instrumentos, as instruções, os instrutores, né? Então, se a gente pegar ali, do capítulo 1 ao 6º, ele vai dar lá os fundamentos, né? Então, ele vai colocar lá aqueles capítulos mais... básicos, assim, né, que não vai destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver a gente de Deus se não nascer de novo, e aí por diante. Então, ele dá, tipo assim, um embasamento geral da doutrina espírita. Então, ele apresenta essa doutrina dentro das máximas do Cristo. Então, é como se ele estivesse explicando, né, o que Cristo trouxe ali, de uma forma bem basal, assim, embasando tudo, né. Bom, conheci, gostei, quero ir adiante. Então, ele começa ali do capítulo 7 ao capítulo 10, ele dá os instrumentos, né? Então, lá, que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos, misericordiosos. Traduzindo isso tudo, desarma tua mente, desarma teu coração, te desarma e usa de misericórdia. Né? Então, ele nos dá lá os instrumentos para a gente implantar essa máxima na nossa vida. Bem,
Seguindo adiante, do capítulo 11 ao capítulo 20, ele dá lá as instruções, né? Como é que a gente faz isso? Então, ele nos instrui, né? Então, só para enumerar aqui. Ama o próximo como a si mesmo, amai os inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, e assim a gente segue nos capítulos, né? Traduzindo isso para uma forma de entendimento mais fácil. Ama a ti e ao teu próximo. No outro capítulo, lá no 12, amar o inimigo, perdão, né? No 13, ele fala da caridade acolhedora. No 14, honrar o pai e mãe. No 15, ele fala dos nossos talentos. No 16, que a gente não multiplique, melhor, no 16, que a gente não multiplique, né? Que a gente multiplique, não enterre os nossos talentos. E assim por diante, ele vai dando uma série de instruções que a gente vai desenvolvendo. E no final, ali do capítulo 21 ao 27, vem a parte dos instrutores, né? Que são aquelas instruções quando a gente tem que estar mais ligado em tudo isso, né? Quem é que nos instrui? E o primeiro capítulo, que eu acho que é bem interessante esse chamado, no capítulo 21, dessa parte, ele vai lá e fala dos instrutores, não? Então, primeiro capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, né? Então, a primeira coisa que ele diz, abre o olho, não confie em tudo que tu vê, né? E assim ele vai desenvolvendo. Então, ele vai nos dando uma forma de saindo do básico e indo para algo mais complexo. E como a gente vai desenvolvendo o evangelho, né, vai estudando ele, a gente vai cada vez se aprofundando mais no assunto. Então, esse é o desafio, né? A gente pegar esse manual da vida, do viver, e colocar ele em prática, né? No momento que a gente consegue colocar alguma coisa do que está aqui em prática, a gente consegue mudar drasticamente a nossa vida, né? Porque o Fabiano que usa muito essa expressão de Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque realmente, quando a gente faz um pequeno esforço a nível de entender o que está ali, querer modificar e colocar isso em prática na nossa vida, automaticamente tudo começa a mudar. Então, aquelas coisas que estavam, né, não estavam andando, estavam com dificuldade, quando a gente menos espera, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Então, o Evangelho nos serve, na verdade, nada mais, nada menos do que um manual da vida e do viver, né? A gente pode traduzir assim. O que tu acha, Thaís? Eu acho que é isso aí mesmo, já. Tá corretíssimo na tua fala. E é bem isso. Tu nos trouxe uma questão que o Allan Kardec já nos coloca no início também. Qual é o objetivo dessa obra que estão ele e os espíritos escrevendo? É justamente mostrar o ensinamento moral. O que tu faz com o ensinamento moral de Jesus para aprimorar a tua vida, para te melhorar, para fazer a tal da reforma íntima que a gente tanto fala nas palestras. Já de início, o Allan Kardec já nos diz isso, porque a Bíblia ela é dividida em 5 partes, mas ele nos diz que só essa parte ficou inatacável, inalterada, que foi o ensinamento moral de Jesus. Essa parte, como nos diz nos capítulos, essa parte da árvore não foi mexida. E é essa parte não mexida que ele utiliza, então, para compilar essa obra, conforme o Jean bem explicou aí, né, nas devidas partes, para que, então, a gente possa compreender mais aprofundadamente os ensinamentos de Jesus e fazer a nossa reforma, né? Exato. A própria Thaís está colocando uma coisa importante. De todos os aspectos da Bíblia ou do Novo Testamento, que onde ele se ateve mais, né, que é a vida de Jesus especialmente. Então ele vai citar os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que depois vieram a formar os dogmas, que vieram a formar as religiões, né? Tudo isso aí pode ser defendido por uns, atacado por outros. Só tem um aspecto do Evangelho, e isso Kardec deixa muito claro nessa introdução, e foi o que tanto a Thaís quanto o Jean nos colocaram, que é inatacável, que é para todos deles pode beber, que é a moral, que é o aspecto moral do Cristo. Então, todo o ensinamento. Por que ele compila e vai retirando, tipo, ipsiliter, todos esses textos para um novo texto, para um novo livro? E aí vai desenvolver em novos capítulos por assuntos agora, para facilitar o entendimento, porque esse ensinamento moral, segundo Kardec, ficava misturado, digamos assim, né,
mesclado com muita informação e acabava passando o principal, que era o que Jesus, no fim das contas, veio fazer, né? Nos passar o roteiro de uma vida de luz, de uma vida em busca da felicidade, nos diz Kardec. Então, com isso ele consegue colocar em evidência aquilo que é mais importante do ponto de vista moral e de transformação das pessoas, que realmente veio para transformar, do que daqui a um pouco ficar discutindo se Jesus foi no lugar tal, ou o nome da cidade é X ou Y. Não. E isso é que é a grande diferença dessa obra em relação ao original, né? Com certeza. E ele também nos diz uma coisa bem interessante, que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele é uma obra que em qualquer lugar do mundo ela pode ser compreendida. Em qualquer lugar do universo, inclusive, né? Ela é uma obra que ela é para ser compreendida por todos que a lerem. Por isso que ele enfatiza tanto essa parte de que ele compilou as passagens de Jesus conforme os seus ensinamentos, para que as pessoas, né, e todo mundo que lesse essa obra conseguisse compreender e trazer esses ensinamentos para sua vida, para o seu coração, né? Beleza. Não sei se já tem mais alguma parte referente a este início. Tenho sim. A gente não deu boa noite para o pessoal que tá nos assistindo. Opa! Pulou essa parte, né? Tava dando uma olhadinha aqui. Não sei se você consegue ver melhor que eu, Fabiano. Tu tem mais prática com as lives, né? Mas eu tenho uma. Vamos ver aqui. Sim, podemos dar um oi para o pessoal que está aqui já, isso? Isso. Já temos quase 40 pessoas aqui simultâneas, né, que estão ao vivo, em tempo real. Então, vamos passar aqui, é difícil dizer todos, né? mas o Nelson está aqui, tem a Marcele, o Sandro, a Elisete, o Carlos, o Carlos Alberto, também a Ana Mendes, a Bruna, quem mais está aqui? Agora estou repetindo aqui. Isso, me ajuda aí. A Nara, a Maria Cristina, a Nara, a Marisa, a Lourdes. O Elos de Luz está aqui também. O Elos de Luz. Que fica sempre presente, né? Tá, Maria Cláudia. Marisa, Meg, Roberto. Produção. A Paula, também a Liliane. A Demar também chegou agora. Márcia, Rogéria, Cláudia, Liz, Helenita, Lourdes. Meu pai, tem muita gente. Acho que nós falamos repleto. Um pouco de cada. Maravilha, já, boa lembrança. Bom, isso colocado, a gente então, esse primeiro momento, né, que é o que Kardec preparou para o Evangelho, né? Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu assim, o Kardec simplesmente teve envio de mensagem de mais de 1000 centros espíritas confiáveis, hein? Centros espíritas sérios, no sentido bom da palavra, né? E esse material acabou se confirmando, né, quando as mensagens fechavam de lugares diferentes que não tinham comunicação entre eles, não se conheciam. E as mensagens com o mesmo teor moral, especialmente. Então, isso aí, nesse método que o Jean estava falando para a gente no início, de comparação, ele foi fazendo esse filtro e criando uma das obras mais importantes, né, modernas, da moral, talvez o maior código moral, né, moderno que a gente tem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que embora seja segundo o Espiritismo, nos diz Kardec que é para todos. Todos podem fazer uso dele, até pelo fato dessa compilação facilitar o estudo, especialmente desse teor moral do Cristo, que ele quis deixar em evidência. Uhum. E a Thaís falou uma coisa interessante aqui, que o Evangelho, ele é algo amplo, né? E se a gente parar para analisar a nossa cultura, a nossa religião, quem fala isso é o Haroldo, né? Ele fala que a nossa religião, a nossa cultura, ela é tribal, porque culturalmente, religiosamente falando, né? Aonde a gente nasceu importa, a nossa cor da pele importa, a nossa opção sexual importa, a nossa, como é que se diz? N fatores importam a religiosidade. Todos os dias na TV, né? Teve agora um caso recente aí também, né?
E já o Evangelho não, o Evangelho tem uma linguagem cósmica universal. Essa linguagem do amor, em qualquer lugar, em qualquer ponto desse universo, onde ele for analisado e entendido, ela é a mesma. Então, ela é uma linguagem muito ampla, muito transcendente, que vai muito além das nossas, como é que a gente pode dizer, como o Haroldo coloca, né? As nossas religiões tribais, né? Porque ele fala de algo muito amplo, de muito maior, de muito entendimento, que é o amor. E o amor é uma linguagem universal que todos os seres e todos os espíritos entendem, não importa aonde eles estão, né? Só um adendo no que a Thaís estava falando antes aí. Sim, com certeza, né? Porque o espiritismo ele não tem uma nacionalidade. Apesar dele ter surgido na França, ele surgiu também em outros lugares, né? Surgiu na América, estava surgindo em outros países da Europa também. E foi tudo ao mesmo tempo, que nem o Fabiano falou. Por isso que a doutrina espírita ela não tem um único representante, né? Os espíritos são os representantes. E aí o Allan Kardec dá meio que uma alfinetada assim em quem critica, né? Naquela época estava criticando o Livro dos Espíritos, que não adianta tu queimar livro, não adianta tu querer apagar a letra, porque os espíritos vão continuar vindo e vão continuar ensinando. É uma coisa que não tem fim, né? Não tá só nos livros esse ensinamento tá no cosmos, né? Tá entre os espíritos, tá entre nós, e pode ser passado de várias outras formas, não só através da literatura, né? E puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Porque, assim, o Espiritismo tem pelo menos teve para mim, né? Uma coisa toda diferenciada, toda especial. Porque quem já peregrinou por outras religiões, por outras crenças, né? Não falando mal de ninguém, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui. Um pouquinho que a minha luz aqui deu um probleminha. Deixa eu fazer uma mágica aqui. Acendeu. Não falando mal de ninguém. Mas, assim, o Espiritismo, ele tem uma coisa muito interessante. Quem já peregrinou por outras religiões sabe o que a gente está falando. Olha, insistindo aqui para apagar. Mágica de novo. Existem situações que a gente questiona dentro de uma crença que a gente está, que a gente tem uma dúvida. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que acontece depois? Tudo é muito vago, né? Tudo é muito com explicações assim que quando a gente submete ao crivo da razão, do entendimento, parece que fica faltando alguma coisa, né? Aquilo não satisfaz em partes. Quando a gente conhece o Espiritismo, quando a gente conhece a doutrina espírita e começa a estudar ela, começa a ouvir palestras, começa a ler livros, a gente vai meio que se encantando, porque ela vai preenchendo aquelas lacunas, né? Aquelas perguntas que a gente tinha, que a gente não encontrava resposta aqui ou ali, daqui a pouco a gente começa a encontrar uma resposta. E aí que está o interessante, não é uma resposta pronta, engessada, é uma resposta que te permite pensar, raciocinar, com todo aquele entendimento que tu já teve de outros assuntos que antecederam aquele, e ela vai se completando e vai se construindo. Então, o Espiritismo ele tem essa característica, a gente nos fazer pensar, nos fazer raciocinar, refletindo sobre o assunto, né? Então, é a famosa fé raciocinada, onde a gente pega todos aqueles ensinamentos do Cristo, aquelas mensagens maravilhosas que ele deixou, e também dos que vieram antes dele, né? A gente tem lá o exemplo, que nem está na introdução, né, Thaís? Me ajuda aí, de Platão, de Sócrates, né? Temos Moisés também, com os 10 mandamentos, enfim, todo esse material que foi vindo, foi sendo com essas verdades que foram sendo trazidas, que foram complementadas por Jesus, e agora, com o advento do Espiritismo, né, a gente começa a entender tudo aquilo. Porque todos aqueles ensinamentos que vinham vindo de uma forma, digamos assim, em pequenas partes, que se encaixavam e muitas vezes não se encaixavam direito, o Espiritismo faz como é que se diz? Uma encaixada geral de tudo isso. Uhum. E o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Ele pega as máximas do Cristo, há uma explicação, e depois tem também a parte dos Espíritos, né, onde eles falam ali. Então, é a máxima do Cristo, entendida por Kardec, por todo o material que ele reuniu, e depois as explicações dos Espíritos pelas psicografias que ele recebeu. Então, é uma forma de a gente pensar, raciocinando e entendendo o que está sendo falado, de uma forma que aquilo começa a satisfazer aquelas nossas perguntas que a gente tem internamente. E quem de nós nunca se questionou, né, com uma verdade colocada por
por uma outra religião, por uma outra doutrina. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Em diversos segmentos, diversos caminhos que eu trilhei, o Espiritismo foi aquele que mais me atendeu, que mais me satisfez as curiosidades, as dúvidas e consolou, né? Não sei se com vocês também foi assim. Sim, teve questionamentos até no começo mesmo na doutrina espírita. A gente se questiona, eu pelo menos me questionei de algumas coisas, mas eu encontrei as respostas dentro da própria doutrina, dentro das próprias obras. Eu fui aclarando, né, e trabalhando esse raciocínio espírita que o Allan Kardec nos traz, né, nos convida a ter também. E tu, Fabiano, como é que foi? Sim, eu também, como a maioria de praticamente todos nós, né, viemos de outras filosofias, outras religiões. E o importante é que a gente percebe que o que fica, até a gente fazia esses dias nos grupos de estudo nosso, o que ficou da religião que tu veio, né? É importante a gente ter uma religião de infância, mesmo que não vá ser aquela que você vai seguir depois, Sim. porque ela vai deixar alguma base. O que ficou? Ficou exatamente o que nós estamos falando aqui, o ensinamento moral. Talvez as crenças, aquelas dúvidas que não eram respondidas, isso aí se responde, porque a gente vai atrás naturalmente e aí vai se encontrar. Mas o ensinamento moral manteve. Então, as passagens de Jesus, aquela coisa importante que hoje faz a diferença quando a gente precisa lembrar uma frase, ou não é a Jean e Thaís, a Tânia também, a gente precisa lembrar uma frase para usar aqui na exposição, como se diz agora modernamente, tá na ponta da língua, por quê? Porque, ó, lá, ó, desde Teve lá... uma origem, né? Teve uma origem. A grande diferença, e essa é a grande virtude dos pais que ensinam a sua fé, né? Aí depois, se depois a pessoa vai buscar, como o Jean disse, ela tem toda a liberdade, mas ela tem uma base para buscar e até vai começar a bater. Ah, isso aqui eu lembro que eu já vi. Isso aqui é que eu não entendi, agora eu estou entendendo. Então a fé raciocinada vem para isso. A moral do Cristo, por outro lado, vai bater com aquilo lá, tudo que a gente já viu em outras religiões, porque ela não muda. Aliás, a gente pode até entrar no próximo assunto, é a mesma ou muito parecida com a própria moral que nos trouxe quem? Sócrates, né? Praticamente 500 anos antes, né? Aliás, nesses últimos 500 anos antes da vinda de Cristo, foi um movimento enorme de espíritos que chegaram, né? Que vieram justamente para poder preparar o caminho do pastor, né? Do Redentor. Então, bom, podemos... Não sei se vocês querem seguir por essa questão da moral. Sim, vamos entrar ali na questão do Sócrates, né? Porque já que Kardec se dedicou a dar essa explicação para nós, acho que é merecido a gente trazer também, né? Que Sócrates ele diz que vem muitos precursores antes de Jesus, né? A ideia, quando ela é uma verdade, ela não se instala de imediato, né? Ela não vem do nada e se instala completa. Ela vem ao longo dos anos sendo semeada, sendo implementada por vários outros precursores até chegar o momento do Cristo, até chegar o momento do Espiritismo, né? E Sócrates foi um deles, que trouxe muitos ensinamentos morais relacionados, intimamente ligados com os ensinamentos de Jesus, inclusive em relação à reencarnação e emancipação da alma, né? E que Sócrates teve o mesmo fim que Jesus, né? Então vocês vejam que interessante, porque Sócrates também foi julgado e teve como condenação a mesma condenação que os bandidos, né? Que os marginais tinham naquela época. Na época de Sócrates, o envenenamento era uma condenação para aqueles que eram marginalizados, que eram ladrões ou assassinos, né? E Sócrates teve o mesmo fim. E no caso de Jesus também, né? Naquela época a condenação era a crucificação e Jesus foi crucificado tal como um bandido, né? Então vejam como as histórias pessoais dos dois eram semelhantes, mas os ensinamentos morais deles também. E além disso, nenhum dos dois deixou algo escrito, né? Sócrates não escreveu uma linha de seus ensinamentos e Jesus também não, mas teve os seus discípulos. No caso de Sócrates foi Platão e no caso de Jesus foram os apóstolos que a gente conhece, né?
E uma coisa interessante também, Thaís, que a gente pode analisar. Se a gente parar e olhar na história, não existe um dono da verdade. Por isso que tu falaste antes, né? Antes de Jesus, outros vieram, né, para pulverizar conhecimento, de uma forma assim, a preparar o caminho. Então a gente nota que o caminho foi preparado por Jesus, pelos seus antecessores, e muitos que nem são citados aí, né? Porque existiam muitos profetas também na época, antes de Jesus, né, que já prediziam uma série de coisas, já falavam muitas das coisas que Jesus depois ia confirmar. O interessante é que a gente estudou lá em A Caminho da Luz, quem acompanhou não só a nossa live, mas quem acompanhou a série, a gente observa que em vários lugares do mundo, não só naquela região da Galileia, ou não só naquela região da Grécia, ali naquela região ao entorno do Mediterrâneo, aconteceu essas vindas de espíritos superiores para trazer ensinamentos. Mas também em todos os lugares do mundo, nas mais diversas culturas, em épocas similares, esse conhecimento também estava sendo pulverizado. Claro que dentro da sua respectiva cultura. Então, a gente pode analisar que as verdades de Deus, elas não vêm específico para um povo, não existe aquele povo escolhido, é vocês, não. Elas são trazidas das mais diversas formas, das mais diversas linguagens, quando a humanidade chega naquele patamar de entendimento. Então, provavelmente naquela época do Cristo, um pouco antes, se preparou, ou melhor, a humanidade atingiu aquele patamar para ter um pouco mais de esclarecimento. Então, muitas verdades foram trazidas em diversas regiões do globo, nas mais diversas culturas, para formar aquele entendimento coletivo. O mesmo acontece, né, como a gente vê no Espiritismo, no século XVIII, no século XIX, um pouco antes, onde muitos ensinamentos, a gente vê lá, lembra de A Caminho da Luz? Muita coisa aconteceu, muito ensinamento pulverizado, muitos espíritos que vieram antes para preparar o caminho, para justamente quando chegasse o momento certo, a hora certa, onde a consciência coletiva tivesse a nível tal que ela pudesse receber um pouco mais de luz, um pouco mais de ensinamento, isso acontecesse, isso procedesse. Tanto é que chegou aí com a codificação da doutrina, né? Que foi, mas toda uma preparação foi feita antes. E aí linka lá com Platão e Sócrates, né? Verdade, Jean. E Sócrates, que inclusive é citado nessa obra do Evangelho, e aí ele vai fazer uma série de comparações ali, de questões que são comuns na filosofia de Jesus e na de Sócrates / Platão. Sócrates, inclusive, dito pelo nosso autor Emmanuel, A Caminho da Luz, até superior em aspecto moral àqueles filósofos da época, aos próprios discípulos dele, e até próprio Anaxágoras, que era seu mestre. Ali fala, eu gostei dessa frase que ele diz assim: sua existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Ou seja, a gente não está falando com qualquer espírito, né? Então dentro desse ele contexto, era o cara. Ele é o cara. E dentro desse contexto de muitos enviados, muitos emissários do próprio Cristo, né, que vieram preparar a atmosfera, digamos assim, moral para a sua chegada, para que ele, não para a sua chegada em si, mas para que ele pudesse completar esse ensinamento com sua vivência. Sócrates vai deixar todos esses ensinamentos, que no Evangelho vai bater tudo um por um. São 21 questões que ele vai nos orientar e vai mostrar como era parecido, né? A própria Thaís já colocou alguns, a reencarnação, enfim, a questão da emancipação da alma, né? A doutrina dos espíritos protetores, né? Também. Que a gente vai falar dos guardiões ou espíritos protetores, da mesma forma. Os graus de desmaterialização da alma, ou seja, todas as graduações que pode chegar o espírito. Aquela coisa de se oferecer a face, se alguém bater na face, ofereça a outra. Ele vai dizer: devemos, antes de tudo, sermos homens de bem e não simplesmente parecer. Então, ele é muito assim a cara do próprio Evangelho. Tu vê 400, 500 anos antes. Então, realmente é uma claridade enorme naquela humanidade, e vale muito a pena o pessoal dar uma passada. Às vezes a gente não entra, né, na introdução, mas olha, é uma leitura diferenciada nesse aspecto. É apaixonante, eu diria, né, porque tu vê Sócrates sendo muito semelhante a Jesus, né, nos seus ensinamentos.
Fala, Jean. É, eu já ia puxar o outro assunto aqui. Kardec também se preocupou muito com uma coisa, né? Como ele achava, ou melhor, ele achava não, ele deixou ali um manual de orações para a gente também, foi ou não foi? Lá no final do Evangelho também tem um compêndio de orações. Então ele estava preocupado, muito preocupado que a gente rezasse direito. Então ele deixou tudo prontinho ali, né? Então, por exemplo, estou com essa situação, vou lá, como é que eu rezo? Assim. Estou com essa situação, como é que eu rezo? Assim. Quando a gente para analisar isso, é interessante, porque houve toda uma preocupação também, né? Claro que durante o Evangelho, ele fala muito sobre oração, né? De como é que deve ser oração, e eu queria também depois que vocês pincelassem isso, né? Como é que tem que ser oração, como é que se ora, né? Mas Kardec teve toda uma preocupação em deixar lá no final do Evangelho uma oração para cada situação. Para quê? Porque até para nos dar subsídio, né, de como orar. E o que tu acha, Fabiano? Como é que tem que ser a oração? Eu sei que tu fala bastante desse assunto, Vamos lá. Bom, na verdade, são duas questões que se completam nesse, digamos, último capítulo, né? Eu acho que até tem um número de capítulo, né? Ele é 28 capítulos. 28, né? Ele é o 28º. Porque, ao mesmo tempo que ele começa nos dizendo que a fórmula em si não é nada, mas sim o pensamento é tudo, ou seja, né, mais vale o fundo do que a forma. A gente ouve muito também nas obras de Kardec esse trocadilho, assim, essa colocação. Mas, ao mesmo tempo, então, que ele vai nos dizer que o pensamento equivale, ou seja, a sinceridade com que se coloca as palavras, e deixa primeiro a pessoa à vontade, nesse sentido. Que cada um deve orar conforme as suas convicções, conforme... eu gostei muito dessa frase. Conforme a maneira que você mais gosta, que mais você gosta de orar. Quer dizer, isso deixa a gente muito assim, eu e Deus, meu parceiro aqui, né? Meu brother, meu pai, né? Aquela coisa íntima, né? Então isso é muito legal, mas ao mesmo tempo ele diz, mas é certo que algumas fórmulas podem ser ensinadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa de uma orientação, ou precisa, ou recém chegou no Espiritismo, mas eu não sei no Espiritismo quais são, como é que pode ser as nomenclaturas, como é que eu devo colocar. Outra coisa, daqui um pouco, para ajudar a pessoa que de repente tem dificuldade de expressar a sua ideia, né? Ela sabe o que ela quer, mas daqui um pouco tem alguma dificuldade em determinadas circunstâncias. Então, olha que bacana, ele vai te deixar à vontade, faça como você gosta de orar. Não precisa complicar, não precisa fazer palavras e adjetivos, essa oração incrível, inimaginável, fantástica, e um monte de adjetivo que não está acrescentando absolutamente nada. Mas sim, a sinceridade, a boa vontade, né? É muito legal, assim, muito... te deixa você muito à vontade. E junto com isso vai deixar fórmulas ao mesmo tempo, para aquele que acha que ainda não... Tá, mas eu não estou com o traquejo todo, como diria os mais antigos, não estou com esse traquejo todo, né? Então, ou com aquela destreza ainda. Então tem dicas muito legais, eu sei que a Tata se preparou aí a mais bela de todas, para nos passar umas dicas aí. É isso aí mesmo que o Fabiano colocou muito bem, né? Que ele, na verdade, na coletânea de preces, ele vem enfatizar aquilo que ele fala lá no buscar e achareis, pedir e obtereis, que é aquela parte de tipo, reza conforme a tua sinceridade pessoal. Fala com Deus conforme tu falaria com o Pai mesmo, né? Sem longas palavras, sem palavras difíceis, de um modo que todo mundo entenda, né? Mas ele diz... como o Fabiano falou, se tu não está muito bem preparado, os espíritos deram também várias orações durante as psicografias que ele recebeu, e aí ele compilou essa parte aí para nos ajudar, né? E ele traz, a primeira parte que ele traz para nós é simplesmente a oração ensinada por Jesus. A única que ele nos ensinou, nos deixou, que tem todos os aspectos de uma oração. É uma oração completa, né? Ela tem a glorificação de Deus para com Deus, né? Ela tem a gratidão para Deus e ela tem os pedidos necessários se a gente não sabe o que pedir, que é o Pai Nosso. E aí ele bate bem nesse último capítulo na questão de que nós devemos compreender muito bem o que nós estamos falando,
que não basta a gente só falar com os lábios, é necessário que a gente fale com a mente e com o coração. Em todas as nossas orações, seja aquelas que a gente está lendo ali através dessa coletânea de preces, se a gente ainda não tem o traquejo, como disse o Fabiano, seja com as nossas próprias palavras, mas que a gente fale colocando sentimento. Então ele vai passando por várias partes ali do Pai Nosso e nos demonstrando o amplo significado que tem em cada frase que Jesus vai nos dizendo. Então é muito bonito e ao mesmo tempo nos mostra a força, o poder que tem essa oração, que é o Pai Nosso, que muitas vezes a gente ora assim, né, sem colocar muito empenho ou mesmo sem compreender a sua totalidade, que é o ensinamento de Jesus através dessa prece. Então é bem bonito, não sei se dá pra gente falar aqui, porque senão a gente vai se estender muito e tem outras orações ali juntas, né? O que vocês acham? A gente fala ou não fala? Tu quer dar uma resumida no Evangelho, no Pai Nosso? Eu acho legal dar uma passada, né, gente? Deixa eu pegar aqui pra gente Deixa. Nós estamos com o pessoal até às 9, não é isso? Confirmando? Até às 9. Isso. Né? Tá. Deixa eu só fazer um adendo aqui sobre oração, antes de tu fazer essa parte, Thaís. Uhum. Oração é aquilo, né? Como o Fabiano até falava, né? Não importa a forma como tu vai fazer. Pode ser uma coisa escrita? Pode. Mas, na verdade, o que é digamos, o tchan da oração, né? É tu colocar o sentimento. Então, a palavra que tu vai usar indifere. Porque, na verdade, a palavra é só o pacote. O recheio é o sentimento que está dentro. Então, a oração que tem valor, a oração é aquela que arrebenta as portas do céu, como a gente fala, né? É aquela oração que está carregada de sentimento. Dizem, né, que uma oração de mãe intercedendo por um filho rebenta as portas do céu. Por quê? Porque está carregada de sentimento, está carregada de amor. Eu lembrei de uma história que eu ouvi de São Benedito, né, que é um santo da Igreja Católica, né? E São Benedito, ele sempre foi como é que se diz? Ele sempre foi assim meio, como é que eu vou achar a palavra certa aqui? Meio deixado de canto pela congregação dele, porque achava que ele era um cara assim que não tinha muita cultura e tal, né? Tanto é que ele acabou sendo um cozinheiro lá, né? Tanto é que ele acha que ele é me ajuda aí, Fabiano, tu que já foi, como é que é? Já vivenciou bem o catolicismo, né? Se não me engano, ele é o patrono dos cozinheiros, né? Uma coisa assim. E São Benedito tinha uma coisa interessante com ele. Diz a história que quando ele orava, né, o que ele fazia? Ele, até por essa questão de ser um pouco mais apartado dos outros, né, ele ia lá num cantinho que ele tinha no jardim que ele orava, se ajoelhava num tronco. Dizem, né, contam os colegas, que na hora que ele orava, ele chegava a levitar. Tamanha conexão. E a oração dele era a seguinte: Pai, com todo o sentimento que ele podia colocar e expressar naquilo, né? Pai, o nego velho tá aqui. Era só isso. Só isso, né? aí. Então, era carregado de puro amor, de puro sentimento, de muita, muita, muita humildade, né? Então, ele só queria dizer, Pai, tô aqui. Um outro exemplo legal também, que acho que é o Haroldo que conta essa história, que é não é Irmã Dulce, a da Índia lá. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa. Que perguntam para ela, né, Madre Teresa, como é que a senhora faz a senhora ora bastante? Ora. Como é que a senhora faz para orar? Não, eu converso com Deus. O que a senhora fala para ele? Nada. O que ele responde? Nada. Tamanha a simplicidade, mas a conexão. Porque, na verdade, o que é oração? Não é a multiplicidade de palavras, não é a multiplicidade de gestos. É o sentimento, é a conexão com Deus, né? Então, manda um sentimento que a gente recebe aquele sentimento de volta. Então, a oração tem muito disso. Normalmente, a gente faz oração na hora do desespero. Que esse é o normal da gente fazer, né? Quando o sapato aperta, a gente vai lá e ora. Mas, experimenta fazer uma oração quando tudo está bem na tua vida. Quando tu está bem, quando está tudo dando certo. Tu faz uma oração de agradecimento, onde tu manda aquela energia de agradecimento. Sente a energia que vem de volta. Então, não precisa dizer nada, né? Tu fica em silêncio pro pai, o pai fica em silêncio para ti, mas a conversa é aqui, ó. E aí a gente sente aquela energia toda, aquela vibração, aquele bem-estar todo que a oração faz.
que a oração proporciona. Então, a oração, ela não é só um pedido de socorro. O pedido de socorro é uma oração. É muito importante que a gente tem que usar a ferramenta sempre que a gente precisar. Mas a oração mesmo, ela tem que ser feita em todos os momentos, especialmente nos momentos felizes. É quando a gente vai agradecer. Então, todo aquele que agradece, ele está apto a receber mais. Né? Porque a gente está mandando essa energia. E mais dessa mesma energia vai vir para que cada vez a gente sinta mais isso na nossa vida, né? Essa felicidade, essa abundância, essa alegria. Muito bem colocado, já. É isso aí, porque às vezes, é que nem tu falou, né? Às vezes a gente não tem o que falar, então que a gente só peça, ai pai, me ajuda aí, né? Dá aquela força que eu não sei o que fazer. E ele já manda a energia que vai nos elucidar, que vai nos trabalhar, né? Mas vamos pegar bem as partezinhas assim do Pai Nosso que ele fala aqui. Que ele diz que a primeira parte, então, é Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui é a parte que a gente glorifica a Deus, né? É só uma frase, mas ela diz tanta coisa, né? O Pai que é criador do mundo, né? Que é criador do universo, que nos cuida. Aquele que nos dá a providência de tudo, né? Que cuida desde a mínima erva até toda a constelação, até todos os planetas, né? É aquele que sabe abraçar todos como um pai, que não desampara ninguém. Então, só nessa frase, se a gente compreender bem ela, a gente entende a imensidão que é Deus, né? Que é tudo, que está em todo lugar, né? Então, nessa primeira parte, ele nos explica sobre isso. E aí ele vai para a segunda frase, venha a nós o teu reino. Então ele nos diz, traz para nós, Senhor, o teu reino, que é aquele reino de paz, de amor, onde não há maldade, onde não há imperfeições, o teu reino de perfeita ordem, de perfeita harmonia. Traz esse teu reino para nós, para as nossas vidas. Olha como é importante isso, que eu estou só resumindo, porque vale a pena ler para a gente compreender a profundidade que tem essa oração. E aí ele nos fala de toda a questão do mal, do instinto e tal, né? O Allan Kardec dá essa explicada aqui. Mas ele fala então que nessa pequena frase a gente pede para Deus simplesmente trazer o seu reino de amor e de bondade para dentro de nós, para as nossas vidas, né? Para nos aproximar a este reino. E aí na terceira parte ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso aí. E aí ele nos diz, se tu que é a perfeição divina, tu deves saber melhor do que nós que estamos aqui, o que é melhor para nós. Então a gente entrega as nossas vidas nas suas mãos, que se faça o que realmente é necessário e bom para nós. É um reconhecimento, é uma humildade que a gente demonstra através da oração de dizer, Pai, tá nas tuas mãos porque tu sabe o que fazer, eu não sei, eu já tô aqui no desespero rezando, então faz por mim aí, por favor, né? Me entrega aquilo que tu acha que é o melhor para mim. Então nessa pequena frase, vejam só. E aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Nos dai o alimento, nos dai o necessário. E aí nessa frase ele nos chama a atenção para não dar o supérfluo, não dar o que não é necessário, o que é a mais, mas sim nos dá o que a gente realmente necessita. E o que é o alimento? Primeira necessidade que nós temos é o alimento material e o alimento espiritual também. Então, para vocês verem como pedir, né, que deem o pão nosso de cada dia, é o pão completo, gente, é a refeição completa, a espiritual e a material. E aí ele vai passando aqui e diz bastante. E aí ele diz, não nos deixem cair... Não, tem uma outra antes aqui, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E aí ele fala toda a questão de que adianta a gente pedir perdão para Deus se a gente não perdoa os irmãos, né? Fala da questão do perdão, que é algo importante que a gente vem falando também nas exposições, a questão de libertação que o perdão traz, né? Então,
o quanto é importante a gente pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, porque isso é um reconhecimento da nossa imperfeição moral ainda, é uma humildade que a gente reconhece, Pai, desculpa aí porque eu ainda não sou perfeito, eu erro bastante. E aí tu também se livra dessa culpa de ficar errando, porque tu reconhece que tu tá aprendendo. Mas perdoa porque eu também tô tentando perdoar os irmãos que nos ferem, né? E aí, seguindo adiante, ele vai nos dizer, deixa eu ver aqui, que não nos deixe entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, né? Então toda a questão de tipo, apesar da nossa imperfeição, que a gente não se entregue às energias de maldade, às energias negativas que estão ao nosso redor. Apesar da gente ainda estar engatinhando, estar aprendendo, que a gente consiga seguir nesse caminho do bem, nesse caminho que Jesus nos ensina, né? Então, nos proteja desse mal para que a gente possa cada vez mais sermos um pouco melhores. E ele fala, inclusive, do assim seja, que ele diz que o assim seja é que seja feita a vossa vontade, que o Senhor entregue o pão nosso de cada dia, que nos livre do mal, mas também que isso seja feito aos irmãos, né? E aí ele até orienta para a gente mentalizar ou falar as pessoas que têm necessidade dessa oração também, que a gente está preocupado, que a gente quer que atinja essas pessoas e assim por diante. Então, realmente é uma oração muito completa, né? E que se a gente não sabe qual oração escolher, que a gente escolha essa. E aí tem todas as outras orações nesse compêndio que como os guris falaram, cada uma é para um momento da nossa vida, né? Tem para o anjo de guarda, tem para quando a gente tá caindo em tentações e não consegue sair daquilo, tá naquele momento que a gente tá precisando ajudar alguém, não sabe como, tem uma oração para isso, né? Então, mas acho que fica bem ilustrado, porque essa é a principal, é a que o próprio Cristo passou. Só antes da gente poder fazer... Depois eu vou levantar o dedo aqui, tá? Tá. Não, o teu é o próximo igual, agora não tem mais o terceiro. Só antes da gente poder ir adiante com o Jean e a gente poder já encaminhar a parte final, já estamos faltando só 7. Eu ia te perguntar, Fabiano, se tu botou o violão na sacola, ele veio ou não? Tá aqui. Tá bom. Aqui prontinho. Mas eu tenho 2 participações que eu quero citar aqui, ó. O Centro Espírita Elos de Luz tá colaborando. As orações prontas auxiliam quem está buscando a intimidade com Deus. Bacana. Certeza. Então, nossa colega participando aqui. E também a Marcele perguntou se a oração é resumida na conexão. É isso? Resumida em conexão? Eu acho que para ter efeito, ela precisa da conexão, né? Isso aí. Não Matou a charada em uma frase. Eu acho que a oração, ela busca isso. No momento que ela tem conexão, ela cumpre o seu papel, né? Seja ela formulada, seja sem fórmula nenhuma, né? E aí tem várias formas. Quem quiser saber mais, vou fazer que nem o Novos Tempos aqui. A Tânia, nossa colega, faz. Quem quiser saber mais de oração, dá uma olhada no último capítulo, né? Que é o penúltimo, sem ser o da semana passada, o outro, é o número 27. Dá uma olhada no YouTube lá. Pedi obtereis, tem um manual de oração lá. O Jean fala de oração, a Tata fala de oração e eu falo de oração. Vamos para a parte final, Jean? Então, só fechando aqui, então. Repassando, que eu acho que sempre é o que a gente sempre busca, né? A prática. Estou com um problema. O que eu faço? E aí, quem já não passou por isso, né? E na hora do problema, quem que a gente lembra, né? Pode não ser, a pessoa pode ser declarada ateu, né? Na hora do desespero, qual é a palavra que ele fala, né? Ai, meu Deus, né? Então, não tem quem não chama por Deus na hora necessária, né? Então, quando a gente está com um problema, o que a gente faz? Conscientemente, pega aquele problema, né? Reconhece que tu precisa dele, entrega para ele. Pai, pega para mim isso aqui, cuida para mim. Eu não estou conseguindo. Já foi além das minhas forças, me ajuda. Cuida disso aqui para mim, entrega para ele. Né? Essa é uma forma de oração, uma forma de pedir auxílio, que funciona muito bem. Então, reconhece e entrega. E espera que ele solucione, porque sempre ele soluciona. Né? De uma forma ou de outra, ele soluciona. Muitas vezes não do jeito que a gente quer, que a gente espera, mas ele sempre soluciona, porque ele sabe de tudo.
E uma outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer de falar aqui, já que a gente está falando de oração. Tudo na nossa vida é oração. Cada gesto, cada pensamento, cada conexão que a gente tem com o todo é uma oração. Então, o que a gente pode fazer de melhor para a nossa vida? É cuidar do que a gente fala, do que a gente pensa e principalmente do que a gente sente. Então, todas aquelas conexões que a gente tem, que nos colocam para baixo, nos fazem pensar coisas que não são boas, programas que a gente assiste, situações que a gente vivencia, a gente tem que sempre tentar mudar essa polaridade. Se isso está me levando para o negativo, para o depressivo, ou para situações que me fazem eu me sentir mal, eu tenho que conscientemente procurar outros estímulos que me façam me sentir bem. Então, se eu vejo aquele noticiário que me põe para baixo, então eu vou mudar lá, vou ver o Discovery, eu vejo os bichinhos lá que me põem para cima. Se eu escuto aquela música que me deprime, eu boto uma música leve que me levanta. Porque cada gesto, cada pensamento, cada sentimento é uma oração. E as orações sempre são respondidas, né? Porque, na verdade, uma oração é o quê? É um pensamento envolto com um sentimento. E isso sempre vai atrair de volta mais da mesma coisa. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente manda, porque sempre volta. Tá bom? Meu recado era esse. Muito bom, Jean. Inclusive, eu ia dar o toque sobre isso, que tudo, né, que a gente fala e tem sentimento é oração. Então, o Jean já falou. Que bom. Fechamos com chave de ouro. Só o detalhe, né, Jean? Daqui um pouquinho falei, saiu, escapuliu, como diria o Chaves. Escapuliu uma oração aí que não é nada legal pro irmão ali que está passando na rua. E é comumíssimo isso, né? O que faz aí, Fabiano? O que faz? Faz uma oração, ao contrário, uma oração positiva na hora, com força ainda maior. Não adianta fazer a oração mandando longe, com toda a energia do mundo, depois fazer uma oração michuruca para recuperar. Tem que botar a mesma energia ou mais positiva, que ela vai lá e vai fazer o serviço de neutralizar e vai sobrar luz ainda para distribuir. Tá certo? Então, vamos usar esse recurso. A energia está aqui, está em toda parte, e ela está a nosso dispor. Cabe a você, em casa, cada um, fazer bom uso dessas energias que estão ao seu dispor aí. Basta ordenar. Maravilha. Especial, só fechando aí, Fabiano, uma recomendação. Quem quiser saber um pouquinho mais do que a gente falou aqui, que a gente falou numa outra linguagem, lá no capítulo 24, ou melhor, no capítulo 25, Buscar e Acharei, acho que a gente é bem claro nisso aí. E no capítulo 19 também, A Fé Transporta Montanhas. Então, se alguém quiser assistir algum vídeo mais específico sobre isso que a gente está falando aqui, olha esses dois capítulos aí. Capítulo 25 e capítulo 19. Legal. Vamos despedindo do pessoal, então. Não sei se a Thaís quer falar também as últimas... Tem umas duas coisinhas que a gente deixou de falar, mas vamos falar igual, né? Para que façam o Evangelho no Lar, que nesse último compêndio também nos fala do Evangelho no Lar. Em alguns evangelhos ele tem inclusive o roteiro ali para se fazer o Evangelho no Lar. E se a gente não sabe como abrir um evangelho ou como encerrar um evangelho, o Allan Kardec se preocupou com isso e botou lá orações, tá lá, reuniões espíritas, tem a prece de abertura e encerramento e o roteiro o Fabiano tá mostrando aí. Então, é importantíssimo também, é uma fonte de luz para nossa casa. E para encerrar mesmo, a novidade, né, que a gente preparou para vocês, é que como a gente está entrando nos temas livres, né, vamos falar agora? E agora, Fabiano já está mostrando ali um pedacinho. Olha o nosso tema livre, o que vai ser? Cada capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vai trabalhar eles ao longo do mês. E no final do mês vai ter live de novo, gente. Vocês gostaram, então a gente vai fazer. Então, o capítulo todo no mês de novembro, todas as exposições vão ser referentes a esse livro maravilhoso do Chico, tá? E que é bem importante para nós. E aí a gente vai dando detalhes ao longo das exposições, né? E eu acho que é isso. Como se diz, né? Em Brasília, 21 horas. Em Porto Alegre também. Vamos lá, então. Então, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a presença de todos aqui, aqueles que também estão vendo no replay, estão até esse momento com a gente. Sejam todos abençoados por essa luz, por essa espiritualidade. E vamos agradecer essa oração final, juntos,
por este momento que a gente pode folhear o Evangelho do Cristo e, mais que isso, receber as suas luzes sobre nós, sobre nossas vidas, no momento que a gente aplica cada uma dessas joias que o Cristo nos deixou. Então, agradecendo a espiritualidade que nos assiste, a Deus e a Jesus, encerrando esse trabalho. Só um refrãozinho, então. Vamos lá. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em nossas vidas faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em nossas vidas faltará. Por isso nada em nossas vidas faltará, nada faltará. Valeu, pessoal! Amém. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Uma boa noite e uma ótima semana.